noite. Eu sou Rubiana Burg e a gente começa a nossa live agora exatamente 1h da manhã aqui em Moçambique. E hoje a gente tem um convidado muito especial na semana do Dia dos Pais. Ele é o nosso primeiro homem a participar aqui das nossas lives. Então é um momento histórico também, que a gente vai ter a alegria de estar junto com o Zeca Gameleira, o famoso paizão da Bela. Ele é coach criacional, doutorando em educação pela Universidade Federal do Paraná, educador parental. Ele vai explicar depois o que é tudo isso. E junto com a sua esposa, a Anne, eles ajudam famílias, cumprem aí uma bonita missão, né, de auxiliar essas famílias a definirem, a encontrarem um propósito real de vida. Então o Zeca prontamente aceitou aqui o nosso convite para esse bate-papo, para essa conversa, para falar pra gente sobre a saúde emocional da família. Então vocês desculpem a minha cara lavada. Hoje, e depois que eu percebi que eu não consegui nem passar creme no cabelo, que o Gabriel tava chorando na hora do banho, com sono, mas aqui estamos. E Zeca, brigadão por você ter aceito esse convite. Vamos conversar um pouquinho, deixa eu trazer o Zeca aqui para nossa conversa. Deixa eu ver, cadê a carinha dele? Vocês vão entrando. Ali. Muito Ah, obrigada, senhor Zeca Gameleira. Que prazerzaço. privilégio, que honra a gente poder conversar com você. É sempre bom ouvir um pouquinho da perspectiva do pai, né? Que geralmente é uma voz assim tão escondida ou tão um pouco ativa quando a gente fala em criação de filhos, quando a gente fala em família. Então é bacana a gente poder ter esses espaços de escuta para a gente conversar, ouvir, entender e encorajar também outros pais, outras famílias a ocupar esse lugar. Algumas semanas a gente teve aqui a Késia. Ela é psicóloga familiar e ela conversou um pouquinho com a gente sobre essas relações, né? E essas interpretações que a gente vive no convívio familiar e que deixam na gente, na nossa alma, na nossa identidade, na nossa marca, uma herança, um legado, né? Um jeito da gente ser, da gente ver, da gente se ancorar no mundo, né? Se entender como pessoa no mundo. E uma coisa que ela falou muito, e as pessoas até pediram para a gente estar falando novamente sobre esse tema. Então, a sua presença aqui é bastante significativa, essas pessoas que ansiaram, né, em ouvir mais sobre isso. E ela falou muito sobre o que a presença do pai lega, né, deixa para a gente, né, ou que constrói na formação da personalidade e no padrão de crenças, de forma de lidar com a vida. E hoje aqui com a sua ilustríssima presença, um homem tão engajado, tão consciente, tão intencional, né, no exercício da paternidade, a gente não pode deixar de abrir espaço para você contar um pouquinho, assim, ou muitão, fique à vontade, o que é a saúde emocional da família. Existe algum tipo de indicador? A gente tem como mensurar isso, porque parece ser tão subjetivo, né? Mais uma vez, brigadão. Brigadão mesmo, Zeca, por essa conversa aqui. Rubi, eu que agradeço. Para mim é um prazerzaço poder estar aqui presente, né, com você. Quando tu me convidou, sem dúvida, eu aceitei na hora, porque para mim é uma honra poder estar falando não só sobre paternidade, mas sobre a saúde, né, emocional da família que a gente aqui pelo menos tenta prezar o máximo possível, né? A gente sempre tenta buscar essa possibilidade. Bom, o que seria, né, no meu ponto de vista, porque não sei, não posso colocar como uma verdade absoluta, porque às vezes conceitos, quando a gente fala de alguns conceitos, para algumas pessoas pode ser algo, para mim pode ser outro, mas talvez no sentido de elucidar mesmo, né,
o que seria essa questão de pensar a saúde emocional da família, no meu ponto de vista, é nada mais nada menos que a qualidade das relações, dentro da perspectiva do que estabelece as conexões familiares, né? Em que ponto que se conecta efetivamente os sujeitos dentro do contexto familiar e como isso pode estar favorecendo é, todas as pessoas pertencentes à família, no sentido da acolhida, das necessidades individuais, na perspectiva da quebra, principalmente de crenças que são passadas diretamente pelos nossos pais, pelos nossos avós e assim sucessivamente. Então eu penso que vai bem nessa perspectiva mesmo de conexão, né, de você efetivamente se conectar com o outro que faz parte da sua família, daquele que é seu filho, que é seu companheiro, sua companheira, e demonstrar, e que tu me pergunta, né, como Sim, mensurar isso. É, no meu ponto de vista, é como se você tivesse a possibilidade de, ao mesmo tempo, se distanciar para observar, né, como que tá essas coisas nessa relação familiar, mas ao mesmo tempo estar próximo, estar presente, né? Para mim, a saúde familiar pautada na perspectiva emocional, ela vai nesse sentido da conexão entre as pessoas que fazem parte dessa família, que convivem. entendi. Então, depois você dá umas dicas pra gente aí primeiro do que vem a ser essa conexão, porque às vezes a gente pensa assim que é uma coisa simples, né? A gente fala conexão, conexão, mas é algo que pede algum investimento, né? Como você falou. Acho que tá conexão aí, deixa a conexão voltar. Acho que a conexão voltou. Mas é algo que exige, sim, como você falou, uma presença. Exige a gente investir alguma coisa, né? No sentido de tempo, é, de. Deixa eu só ver, acho que o Gabriel tá chegando aqui. Era o Léo, não sei porquê. Acho que ele queria entrar aqui, porque hoje eu tô fazendo na cozinha a live. Cada dia eu tô tentando achar um espaço, porque se o Gabriel me ouve pela casa, ele sai me caçando na madrugada. E então, e, como que é isso? O que, que a gente entende por conexão mesmo? Porque às vezes a gente pensa assim, eu tô aqui, tô fazendo o meu trabalho, então eu venho para casa, eu não sou um pai só de final de semana, então eu tô conectado com a minha família. Mas é mais do que isso, não é, Zeca? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu digo conexão, por exemplo, eu como pai, né, eu preciso olhar para o outro que faz parte do meu convívio familiar, que no meu caso seria minha filha, minha esposa, né, minha companheiríssima, a Anne, e tentar vê-las com um respeito em que elas são diferentes de mim, elas até minha filha mesmo, que tem 1 ano e meio, ela já é alguém que tem os seus temperamentos que ainda não entende e eu preciso respeitar esses momentos. Estar em conexão é eu me disponibilizar e ao mesmo tempo estar disponível, né? Porque muitas vezes a gente acaba, como pai, né, dentro desse contexto familiar, acaba falando que a gente estou me disponibilizando a fazer coisas para os meus filhos, estou me disponibilizando a fazer, como se isso fosse algo assim, eu decidi agora eu vou fazer, decidi agora eu não vou fazer. Entende? Sim, Então, que vai em aspectos de respeito mútuo efetivo, né? E na perspectiva do tempo, para que a gente consiga mensurar de verdade isso, a gente precisa se doar na perspectiva do tempo de qualidade. Você saber que o que você está fazendo não é algo como se fosse algo que você está simplesmente decidindo, é algo que tem que fazer parte da sua autorresponsabilidade. Porque senão, nessa aproximação,
vai deixar lacunas e nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue efetivamente essa conexão. Por isso a gente precisa se dar o tempo de qualidade e esse tempo de qualidade ele precisa vir também sob a necessidade dos outros que fazem parte da sua família. Sim, e é muito legal ouvir isso que você está falando, né? Porque quando a gente pensa assim, na criança, a criança sempre, dentro da sociedade, é aquele ser menos favorecido, né? A criança geralmente não pode ter voz, geralmente a vontade do adulto que é imposta. E foi bonito quando você trouxe e disse, ela tem só 1 ano e meio, mas ela é uma pessoa, ou seja, ela tem vontades, ela tem necessidades, ela tem a personalidade dela. Então, como é que eu vou entender essa pessoa, me conectar com essa pessoa para a gente poder se relacionar de forma sadia, né? E é legal quando um homem fala isso, porque é um lugar de prestígio, né? Você ser um homem branco, né? Ocidental, ou seja, o nível de humildade que você precisa ter, de lucidez, assim, né? Para dizer, olha, eu escolho me conectar, né? Eu escolho abrir mão, não abrir mão, mas eu escolho ser consciente desse meu lugar e entender que eu preciso estar presente e que eu preciso reconhecer quem vocês são. Então, isso quer dizer que eu abro mão de coisas que eu poderia estar aqui bem confortável, não precisava me preocupar, mas porque eu quero estar nesse lugar da gente ser saudável, da gente realmente ser família, da gente realmente se importar um com os outros, né? E eu vejo que você escreve muito sobre isso lá nos seus posts. E também a gente teve o privilégio, eu e a minha amigona Monique, né, que ela que é idealizadora da revista Criança em Foco. Quem não conhece, a revista é gratuita, é digital. Você pode, depois eu posso deixar o link aí da Monique. E o Zeca, ele foi um dos articulistas lá que generosamente, porque essa revista ninguém ganha nada para escrever, a gente também não tem fins lucrativos, então a gente não comercializa. E as pessoas voluntariamente se identificam e escrevem, né, a partir de convites que a gente faz. E o Zeca foi o que aceitou esse convite e trouxe um texto assim que é um bálsamo, um remédio, assim, quase uma receita para as famílias que desejam ter saúde emocional. E uma das coisas que ele fala, assim, até copiei lá desse texto, vou ler na íntegra, abre aspas. Ele diz assim: uma família só é saudável emocionalmente quando o pai não amplia as responsabilidades da mãe, mas compartilha. Então eu achei isso tão chave, sabe? Porque eu gosto muito de ler Montessori, né? Então a minha inspiração, assim, tem sido muito Montessori nos últimos tempos, eu tenho feito muitas leituras. E eu me lembro de um trecho dela, acho que é no livro Mente Absorvente, que eu não tenho aqui, deixei lá no Brasil, que ela fala sobre isso nesse capítulo, nesse livro, falando sobre a questão da autonomia. Então ela diz assim, que a autonomia ela é parte de todo mundo que é sadio, que é saudável, né? E ela era médica psiquiatra, e depois que ela foi ser educadora, e ela disse assim, então, é, só não é capaz de fazer as coisas aquele que é doente, aquele que precisa de auxílio porque tem alguma patologia. Então, se o marido ele sabe fazer as coisas, se o homem sabe fazer as coisas, ele não vai. Ela usa até assim, bem contundente, assim, ela fala no livro. Não vou saber reproduzir exatamente as palavras dela, que eu não estou com o livro aqui, mas ela diz mais ou menos assim. Então ele vai chegar em casa e se o jantar não está pronto, a sopa não está pronta, ele vai lá e vai preparar a sopa. Agora, se ele não aprendeu a fazer, se ele não tem autonomia, ele vai se encher de orgulho e de arrogância e vai dizer: mulher, cadê a minha sopa? Né? Então, e isso me chamou tanta atenção no livro, porque, no fundo, é uma dependência, né? A gente acha que é uma força mandar no outro, impor a vontade no outro, mas, na verdade, é uma fraqueza, né? É uma área que não está plenamente dominada, né? Como você falou, não tem o exercício da autorresponsabilidade. Então, isso me chamou muito a atenção, né? Porque, quer dizer, eu não vou jogar mais uma responsabilidade para aquela mãe, eu não vou sobrecarregar ela com mais uma demanda, porque muitas vezes a mulher já tem lá a demanda de amamentar, que essa também é a semana do aleitamento materno, né?
E a gente vê como o Brasil tem índices tão Claro, pequenos claro. de amamentação, uma série de fatores, né? Não necessariamente por causa das mulheres. E a gente vê assim, às vezes o marido pensa, ou o pai da criança, mas essa é uma relação da criança com a mãe, não tem nada a ver. A gente vê que não, né? Quando o marido está ali para segurar essa criança, para essa mãe poder tomar um banho, ou para auxiliar de alguma forma, como o sucesso da amamentação acontece, como existe uma saúde muito maior no cuidado com essa criança e no cuidado com os outros. Então, uma das perguntas que eu recebo muito aqui no inbox, principalmente quando a gente fala sobre educação positiva, né, criação de filhos sem violência, é sobre essa relação de responsabilidades, né? E as mães buscando meios, né, de engajar o companheiro, lá o maridão, trazer junto, né? E eu vejo pelos próprios índices sociais também, que a gente está sempre tendo acesso, né? O próprio IBGE, que ainda existe muito na nossa sociedade uma carga de demandas muito maior para a mulher. Né? Então, às vezes ela trabalha fora, mas chega em casa e tem a sua terceira carga de trabalho, tem que ajeitar a casa, organizar a tarefa das crianças e tal. E a gente muitas vezes naturaliza isso, ou em coisas pequenas do cotidiano, do dia a dia. Vou dar um exemplo assim. Então, às vezes, domingo, no final de semana, o casal quer dormir um pouquinho mais, mas as crianças elas têm aquela rotina, elas não estão pensando se é sábado, se é domingo, eles das 6 da manhã, se é acostumado a acordar às 6 da manhã a semana inteira, eles vão acordar também. E, às vezes, e é muito comum assim, a gente ver que a mulher levanta e vai cuidar da criança, e às vezes manda ficar lá dormindo, tipo, não é comigo, não tenho essa responsabilidade. E, então são essas pequenas coisas que vão gerando tanto uma carga mental, porque às vezes também o marido diz, não, mas eu tô aqui, eu quero ajudar. Me fala o que, que eu tenho que fazer, né? É muito comum os homens dizerem isso. Me fala o que eu tenho que fazer, eu tô aqui para ajudar. Mas às vezes essa mulher já está tão cansada porque ela tem que planejar, executar, e ela queria alguém que assim que percebesse e que fluísse junto, porque ela já está cansada mentalmente também, que é uma coisa que ninguém comenta muito, né? Recentemente que a gente começou a ouvir sobre a carga mental também, essa demanda de você planejar as coisas. Às vezes é tão cansativo que a mulher prefere ir lá e fazer, porque só tem que explicar isso, que já ficou cansada, né? Então, é, a, por que essas crenças são tão, na sua opinião, assim, no seu olhar, né? Você que está dentro desse universo masculino, né? Como homem, você pode dizer. Por que essas crenças são tão enraizadas, né? Você falou da questão do avô, que vem do avô, do pai, da mãe. E a gente pensa, reflete, questiona muito pouco essas coisas, né? A gente naturaliza e assume isso como normal. E como que foi isso no seu processo, né? De se tornar pai, né? De caminhar para esse estado de clareza, de lucidez, assim, de consciência de que é um lugar de saúde, de alegria, de plenitude na família, que passa por esse lugar da partilha das responsabilidades, de perceber as demandas do outro, de se colocar como igual, né? Não, nas Claro, tarefas. claro. E o que dessa tua caminhada te fez de forma bem contracultural, porque ainda não é uma coisa muito comum, a gente pode dizer, assumir essa paternidade real, ativa, mas que ainda é um pouco estranho, é um pouco fora do comum, assim, atípica. E só para eu vou contar para as pessoas, quando eu entrei em contato com o Zeca, né, convidando ele para participar da live, ele disse assim para mim, eu já te respondo porque eu tô aqui fazendo a Bela dormir. Disse, Zeca, desculpa te atrapalhar. Ele falou, não, não, eu tô de fone, mas é que eu que faço ela dormir. Olha que daí ele mandou uma foto, assim, ele sentado naquelas cadeiras de amamentação, né, a Bela aqui, e ela dormindo, assim, tipo, normal. Então, realmente, tenho provas para mostrar que o Zeca, ele é real, não é só post no Viu? Instagram, Mas não. não vale Então, fazer como que chorar, viu? Não vale já ter, ter emocionado aqui. Ai, que legal. Eu acho Então acho conta um que pouquinho uma dessa das sua coisas. caminhada, assim. Eu acho que uma das coisas é porque eu tenho muito essa coisa do emocional bastante aflorado, mas isso começa quando eu passei a me permitir a sentir as coisas. E principalmente eu passei a reconhecer esses meus privilégios de ser homem, né? E a Anne, ela tem a mesma profissão que eu. Ela é educadora, ela é professora.
E já dentro dessa perspectiva, desde que começamos a nos relacionar, eu comecei a perceber como a nossa sociedade ela separa efetivamente por gênero, principalmente na perspectiva profissional, né? Muitas vezes a pessoa que está imersa, o homem, ele se empodera, né, dessa macheza e muitas vezes acaba esquecendo que ao lado existe isso, já falando na perspectiva familiar, acaba esquecendo que ao lado tem uma pessoa que contribuiu e compartilhou em muito para que ele pudesse estar naquele lugar que ele realmente está. Então, para mim, eu acho que acredito eu que quando nós homens efetivamente começarmos a reconhecer esses privilégios que nós temos, talvez esteja aí o início de uma transição extremamente necessária que nós homens precisamos fazer para poder participar e colaborar efetivamente na criação dos filhos, nas demandas da casa. Você pontuou muito bem a questão da carga mental, né? Eu digo que antes da Bela nascer, quando nós engravidamos, eu comecei a pensar assim, o que eu tenho que fazer efetivamente, porque eu sei que a Anne já é sobrecarregada de trabalho, a gente já compartilhava as questões da casa, mas o que eu vou ter que fazer no cotidiano, principalmente quando a Bela nascer, para que a Anne não se sobrecarregue, né? E daí me veio aquilo que eu aprendi do meu pai, e sem julgamento, porque ele fez o que ele pôde dentro do processo de criação dele, né? E, enfim, o que ele sabia fazer, né? E eu falei assim, eu preciso ajudar ela nas coisas em casa, Sim. né? Eu pensei, eu preciso ajudar ela. Aí eu comecei a pensar, uma vez um grande amigo meu perguntou para mim que número que calçava a minha filha. Eu não soube dizer a minha filha, né? E eu falei assim, cara, como eu não sei o número do calçado da minha filha? Daí eu pensei, a Anne sabe. Eu falei, então alguma coisa tá errada. E eu comecei a estudar sobre isso. Foi quando surgiu o conceito para mim, né? O conceito da Sim. carga mental. E eu falei assim, eu cheguei na Anne e falei assim, Anne, desculpa porque tô fazendo errado. Porque eu fico pensando, né, nas outras casas, nas outras famílias. Quem que pensa? O homem fala, eu troco meu filho, eu dou banho, eu dou comida. Mas quem que pensa que a criança tem que comer? Né? Quem que pensa que roupa que a criança vai vestir? E eu comecei a me incomodar, porque eu comecei novamente ver que os meus privilégios estavam se estendendo sobre a Anne e sobre a minha filha novamente, né? E é um exercício contínuo, porque nós somos ensinados a praticamente nem tocar na criança, né? Sim. Então é um processo contínuo de quebra de paradigmas diárias. Eu vivo tentando quebrar o machismo que é presente, que é intrínseco à minha criação, que é intrínseco a mim. Eu vivo tentando quebrar alguns sentimentos que são transpassados como sentimentos, inclusive, de culpa, né? Eu, por exemplo, agora há pouco, antes da gente se encontrar aqui, eu falei com a Anne, hoje eu estou em Matinhos, no litoral do Paraná. Ela está lá em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ela me ligou porque a Bela estava estarrecida, ela não dormiu hoje, e ela tem a rotina dela, ela acabou não dormindo hoje, em nenhum momento do dia. A Anne estava por aqui. Sim. Então é Sim. injusto, é injusto, é injusto, porque eu estou aqui exercendo a minha função profissional e ela está lá, sozinha, sem minha presença. Ah, Zé, mas você não tem que trabalhar? Tenho que trabalhar. Mas quando eu estou lá, eu não posso possibilitar que isso se amplie. Então, quando eu estou, eu preciso estar efetivamente presente, né? Eu preciso me desconectar muitas vezes do externo para eu poder efetivamente me conectar com o interno, que é o que realmente importa. Porque a gente acaba esquecendo que um dia a gente vai morrer, a gente acaba esquecendo que os nossos filhos vão crescer, que as nossas companheiras um dia pode simplesmente jogar tudo para o alto. E tem muito homem aí que eu acho que se a mulher fizesse isso, possivelmente ele não conseguiria se alocar novamente numa família que pudesse dar essa estrutura de manter esses privilégios.
Então a gente precisa, primeiro, Rubi, que foi o que eu fiz, é aceitar que eu estou imerso nesses privilégios para eu poder desconstruir. É um, é um, é um, um distanciamento para poder se aproximar da nossa verdadeira essência, né? Que é, antes de ser homem, eu sou um humano e eu preciso proporcionar ao outro humano que eu compartilho a moradia e as relações as mesmas condições de viver feliz e podendo talvez tirar um pouco dessa carga que acaba gerando nelas, né? E no caso na Anne em específico. Sim. Uau! E isso exige muita coragem, né? Muita coragem e um exercício imenso de empatia. Então, eu acho que isso que é amor de verdade, sabe? Porque às vezes a gente fala, o amor, a gente que é latino, né? A gente tem uma concepção de amor assim muito passional, né? A gente acha que são sentimentos, mas vejo que o amor é isso, é a atitude, é o cotidiano, são escolhas, né? E a Montessori ela usa uma expressão que eu acho bonita e acho que cabe aqui, que ela diz assim, que tudo que eu te dou passou pelo meu coração, quando ela lida com a criança. E ela diz que o adulto, para ele poder lidar bem com a criança, ele precisa se revestir de humildade e humilhação. Eu vejo isso na sua fala, né? Porque não existe como a gente ter humildade. Se ter humildade é você se reconhecer como igual, né? Você não se achar melhor ou pior do que ninguém, mas se reconhecer como igual, como você falou. Eu reconheço o humano que eu convivo dentro da minha casa, né? Como igual. Não existe como a gente atingir esse lugar de humildade. Todo mundo quer ser humilde, é uma nobreza, é uma virtude, mas ninguém quer ser humilhado. E é humilhante, né? Porque eu não sei como é na sua roda de conversa com os seus amigos, mas eu imagino que você seja o cara esquisito, né? Porque, porque Eu assim, tenho anteninhas, assim, eu tenho anteninha de ET. tipo, chegou o ET, né? O estranhão. Porque a gente vive, primeiro, uma sociedade que sempre está falando muito competitiva, né? Uma educação que é para você ser melhor, tem que ser o maior, tem que ser. E acho que para a construção da identidade masculina ainda mais, né? Faz muito uso da violência para impor isso, da força para impor isso. Então, essa consciência de dizer, espera aí, não é por aí. Primeiro, assim, é uma lucidez, um autoconhecimento imenso. E segundo, é se humilhar mesmo, dizer, não, eu me importo mais, ajudar, contribuir, né? É ser uma contribuição, é ser um auxílio para que a Anne e a Bela, a minha família, realmente possa ser plena. Né? E isso tem a ver comigo também. É um assumir mesmo uma responsabilidade que exige uma coragem imensa, imensa, né? Fico pensando como que seriam, quantos casamentos seriam resgatados ou salvos, quantos filhos viveriam mais felizes se cada um de nós assumisse a nossa pequena porção nesse latifúndio, né? E como seria maravilhoso mesmo. Então, eu tô num contexto muito cultural, muito diferente, mas semelhante no Brasil, da questão de como essas relações elas marcam até nações inteiras, né? Então, aqui, por exemplo, é muito difícil assim, você entender de quem, como são as relações dos casais aqui, assim. Porque uma das identidades masculinas, um dos lugares de prestígio, é o cara ter muitas mulheres, né? Que é uma nação de cultura bastante muçulmana. Então, e aí o que acontece? Esse cara, ele tem legitimidade, por exemplo, para viver com uma das mulheres. Então, e pode ter quatro, mas geralmente eles têm muito mais do que isso. E as mulheres acabam ficando abandonadas, e logo as crianças também ficam abandonadas. Então você vai fragilizando as relações, na verdade, né? Porque esse cara acha que tem várias mulheres que fazem ele poderosão, mas não tem ninguém, né? Porque daí é uma solidão imensa, porque não cria conexão, não cria vínculo. Então é tão estranho, assim, não sei se é estranho, a gente olhar como essa questão do privilégio masculino acontece no planeta, né, em outras culturas, e o quanto
as sociedades são fortalecidas ou fragilizadas por conta dessa construção familiar, que começa nessa forma de como a gente se vê, depois de como a gente vê o outro, principalmente como a gente vê esse outro que a gente chama de companheiro, de companheira, de filho. E no caso, você tem, você já falou que você é um meio esquisitão, assim, né? Mas você tem conhecido outros homens nesse movimento, tal? Ou você sente que tem havido mais conscientização ou não? Que é só alguns casos, é muito pontual? Como que você vê isso, né? Porque acaba virando um engajamento, assim, uma bandeira, né? Eu vejo que é como eu, assim, depois que eu descobri a infância, eu virei uma ativista em prol da infância, assim, né? Você se sente um pouco ativista em prol da desconstrução desse homem não sadio? Não sei se eu posso chamar assim. Como que você vê isso? Você encontra outros amigos que estão nesse mesmo processo? Ou como que é? Bom, eu tenho muitos amigos que ao mesmo tempo, né, eu tenho vários amigos, eu tenho vários ciclos sociais, né, e como eu disse, a maioria desses círculos sociais tem mais homens do que mulheres, por incrível que pareça, né, salvo os espaços educacionais, escola, universidade, que ainda a gente tem um- não sei, por isso. Eu não sei o que seria dessa perspectiva profissional que a mulher geralmente acaba indo para a educação, acho que até por essa questão que a mulher tem que cuidar da criança e o homem tem que ir pro serviço macho, né, macheza, do brutal, enfim. Já aconteceu várias vezes, né, de piadinhas, chegou o pai de mimimi, o pai de unicórnio e não sei o quê. Já ouvi coisas assim. Mas eu tenho sentido, pelo menos assim, desde o início desse ano, né? Talvez seja pelo trabalho que eu venho fazendo e por realmente, como você falou agora há pouco, por ter coragem de falar abertamente, principalmente com outros homens, sobre essa possibilidade da desconstrução dessa masculinidade um tanto violenta, né? É, que eu não digo que é por mim, mas por vários outros pais que também estão engajados nesse trabalho, que eu vejo que tem acontecido efetivamente uma desconstrução. Tem muito chão ainda a percorrer, tem muito chão a percorrer, tem muitos pais a serem tocados. Eu mesmo, o meu Instagram, quando eu iniciei, né, o projeto da paternidade positiva, eu tive o foco direcionado e ainda tenho o foco direcionado para a perspectiva da paternidade, não que isso não se empregue à perspectiva da maternidade, porque não, no meu ponto de vista não tem como ter paternidade sem a maternidade. Tem como ter pai, mas a paternidade efetiva e ativa, ela precisa do apoio. E não precisa ser especificamente da mãe, mas de quem representa essa figura. É, Enfim, e eu tenho visto, sim, uma corrente bem grande de pais aí que estão buscando essa transformação e essa desconstrução. Mas eu também tenho visto muito pai que está batendo no peito dizendo que é um pai ativo, mas você vai ver no contexto ele está ali só buscando like no Instagram e coisa. Eu estou falando agora na perspectiva específica de quem está buscando um trabalho direcionado ao pai. Mas no cotidiano também, assim, tem muitos colegas meus de trabalho que me pedem opiniões. Já tive experiência de colegas e amigos ligar para mim para perguntar o que poderia estar fazendo. Tem um cara assim que é parceiraço Sim. que ele acabou me encontrando no Instagram e hoje a gente sempre troca bastante ideia pelo Instagram. Tem os pais que fizeram as formações comigo, mas por incrível que pareça, como eu falei, meu Instagram é voltado para pais, eu tenho quase 80% do engajamento do meu Instagram é feminino ainda. Porque muitos pais, quando eu já recebi muita crítica nos meus posts, né, sobre algumas coisas que eu escrevo e tal, mas isso faz parte, porque até o desconforto que a gente causa enquanto homem em relação ao outro homem é extremamente necessário.
porque eles precisam ver, esses homens, e nós homens, precisamos ver que quando a nossa macheza, e principalmente o machismo, está imperando nas relações, que isso não é unanimidade e que existem outros homens que estão fazendo o sentido inverso daquilo que historicamente vem sido propagado pela perspectiva patriarcal, até por esse machismo que eu falei, pela validação da violência do homem contra a mulher, a dominação, né, da tomada de decisão, do mercado de trabalho. Então, são vários aspectos, um tanto delicados, mas extremamente necessários que a gente precisa usar para pegar o direito de fala, já que o homem é privilegiado. Então, se eu sei que eu sou privilegiado dentro de determinados espaços, eu preciso usar isso a favor de mim e da perspectiva que eu tenho acreditado que é possível, que é essa paternidade consciente, empática, amorosa, que dá a possibilidade de reconhecimento do outro, que respeite a diferença do seu filho em relação a você, que o teu filho não é você, é outro ser humano, é outra pessoa que está em constituição e que na maior parte das vezes não sabe lidar minimamente com as próprias emoções. Nós que somos adultos, né, muitas vezes não conseguimos. Imagine uma criança e vive num cerco de paternidade, principalmente na maioria das vezes uma paternidade extremamente violenta, seja pelo discurso, seja pelo físico. Imagine uma criança nesse contexto. Eu não gosto nem de imaginar. Enfim, eu fico às vezes um tanto nervoso quando eu falo nessa perspectiva, porque eu não consigo imaginar um pai, uma mãe que não consegue olhar para o filho ou para a filha com empatia e com o olhar de que não é só filho, mas é um semelhante, que é um ser humano com necessidades assim como você tem, né? Sim. E às vezes e é muito perigoso também. Às vezes a gente está levando um tanto o discurso para o autoritarismo, mas outras a Sim. gente tem que pensar também na perspectiva da permissividade, porque não é também você Isso. porque você quer ser o pai legalzão, o pai Isso. O pai positivo amigão que e deixa fazer acaba qualquer coisa. e acaba entupindo seus filhos de besteira e acaba fazendo com que o seu filho se sinta também o imperador do momento. A gente tem que pensar que as relações elas são construídas no cotidiano e se é um pai que muitas vezes está um tanto ausente, quando ele vem, ou ele compra a criança pela permissividade, ou ele derrota a criança pelo autoritarismo, que é o mais perigoso no meu ponto de vista, né, que é o que deixa muito mais marcas a longo prazo, né? Enfim, Sim. é mais ou menos nesse Uau. contexto que eu vejo. Uau. E eu vejo assim, como isso muda o mundo, né? Quando a gente se permite se mudar, isso muda o mundo. E desculpa eu falar tanto de Montessori, é que para mim é muito latente, né? Porque é o que eu estou Ah, vivendo agora. eu adoro. Mas o grande sonho dela, né, que passou por duas guerras mundiais, assim, foi criar uma educação para a paz. E é uma educação para a paz passa pelo autoconhecimento, por a gente acreditar na gente mesma. Então, tudo isso ela empodera a criança, né? A Montessori nunca Claro, disse, eu criei um método pedagógico. Ela disse assim, eu descobri a criança. Então, eu acho isso tão chave, né? A gente descobrir o outro, né? Então, quem é a minha companheira de verdade? Quem é essa outra, né? Como que é o mundo dela, né? Como que é essa criança que eu chamo de filho, de filha, né? E você trouxe coisas aí tão bacanas, né? A gente, não sei porquê, né? Parece que a gente, enquanto sociedade, a gente gosta dos extremos, né? O preto no branco, não sei porquê. É possível esse lugar de equilíbrio. Talvez venha da nossa própria criação, né? Que ou a gente passou por esse lugar, acho que a maioria de nós, de autoritarismo, de nada pode, criança cala a boca, engole o choro, e a permissividade, ou alguma coisa que demonstra uma certa liberdade, sendo ameaçador. E, por outro lado, quem rejeitava esse lugar de autoritarismo, de fica quieto, não sei o quê, falar, não, então eu vou ser legalzão e deixar fazer tudo, e ela pode comer doce fora do horário. Mas existe esse lugar de equilíbrio, né? Existe esse lugar sadio, né? Que a gente pode conduzir uma criança, conduzir a gente mesmo, enxergar as nossas emoções, olhar pra gente
eu falo que os meus filhos, eles têm me alfabetizado emocionalmente, porque eu me considerava uma analfabeta emocional, eu uso essa expressão. Que até hoje, assim, e o meu esposo, ele é um cara bem ele tem uma inteligência interpessoal assim incrível, assim. Então ele me ajuda muito assim a conectar o meu racional com o meu emocional, porque às vezes o meu emocional tá falando uma coisa, o meu cérebro outra e dá um tilt assim. Então a nossa relação tem me curado muito, sabe? E tem me levado para esse Que lugar legal. de eu resgatar aquilo que não foi um depósito sobre a minha vida, né? Não porque os meus pais falharam, mas porque eles deram o melhor que eles tinham. E isso era uma coisa que eles não tinham, né? Então, mas que eu posso tentar buscar de alguma forma para que meus filhos tenham, né? E tragam o melhor que os meus pais me deixaram e o melhor que eu posso ressignificar para deixar para os meus filhos e a gente fortalecendo as gerações futuras, né? E quem sabe deixar o mundo melhor, né? Porque eu falo que os meus filhos são a minha grande vingança para o mundo que está aí. São os meus filhos, porque eu quero deixar assim umas pessoas bem boas para a gente poder continuar tendo resgatar a esperança na humanidade, né? E ouvir tudo que você fala e essa tua é, é, como que eu vou chamar? Acho que essa tua coragem, essa tua é, luta, essa tua consciência restaura a nossa fé na humanidade, né? Porque são esses movimentos que vão gerando as provocações necessárias para a gente sair das nossas zonas de conforto, para a gente perceber que existe uma outra forma de ser, de fazer, de pensar, que pode ser melhor para todo mundo, né? Porque eu fico pensando também o quanto que os homens devem sofrer em... Eu É assisti aquele triste. documentário The Mask You Living, né? Quando eu soube que eu estava grávida de um menino, que foi do Gabriel, eu tive uma crise, assim. Cada gestação é uma crise, né? Cada mãe conta um pouco, que a gente fica muito mexida. E eu falei, meu Deus, eu vou ter um menino, e agora? Como é que eu crio um menino? Porque para criar uma menina eu já sei que eu tenho que ajudar ela a saber se colocar, que ela vai ter medo de andar sozinha na rua de noite, se ela vê um homem descendo sozinha. Porque eu sou mulher, eu faço essas coisas, eu vou saber, mas e um homem? Como é que eu faço para ele não ser um cara Um jaguar. que não tem que acha lá que é o bonzão, que tá nesse lugar de privilégio e não consegue ser sensível, perceber o outro. Como é que eu faço isso, né? Aí eu assisti esse documentário e me veio assim uma compaixão imensa. Eu vi como que os meninos sofrem, porque tudo aquilo que é parecido com o feminino precisa ser refutado, rejeitado. E como é agressivo, e como machuca, fere, né? Então, eu acho que quando a gente começa a aceitar a nossa identidade, aceitar a nossa humanidade, como você falou, né? Acima de tudo, eu sou humano, as coisas ficam leves para todo mundo, né? Ficam leves para todo mundo, para a gente mesmo, para o outro e para todo mundo. E no dia a dia, na prática, né? Como que você e a Anne equilibram as coisas? Porque entra também um pouquinho a questão das expectativas, das frustrações, dos interesses, né? Que nem você trabalha, ela trabalha, nem sempre você pode estar lá, igual você falou, pô, me senti culpado, porque eu queria estar lá também, mas eu tô aqui, e ela tá lá, eu sei que ela tá, em inglês a gente diz struggle, né? Ela tá lá sufocada, sobrecarregada, sozinha lá, como é que eu podia estar lá? E na prática, como que vocês fazem para ter tempo juntos? Porque eu vejo que a gente tem dois pequenininhos. Então, se a gente vive descuidando disso, assim, você é vulnerável, e quando a gente vê, a gente está tão imerso na rotina com as crianças, que a gente fala, espera aí, ai, vamos sair para a gente fazer uma coisa só nossa, né? Ter um tempo só nosso, como casal, e o tempo também para a individualidade de vocês, da gente, né? Porque eu sou uma pessoa mais introvertida, não pareço, mas eu sou. Então, assim, eu preciso de um tempo só meu, só eu, tipo, me deixem quieta para eu conseguir continuar respirando a vida. O Léo já não. E as minhas crianças também não. Eles já são mais extrovertidos. Então eles gostam de estar com pessoas o tempo todo. Então eu sofro porque eu sou minoria aqui, né? Então eu gosto desse lugar também, da minha individualidade, de estar um pouquinho sozinha. E como que vocês fazem para rodar essa roda toda, ter essa dinâmica, partilhar a criação da Bela? Como que é a rotina de vocês, um dia típico de vocês assim?
Ajuda a gente aí, dá uma luz. Bom, não tem nada de típico, acredito eu que não tem nada de típico, não. Eu acho que ele é praticamente típico a família que efetivamente tem essa partilha, né, das coisas. Mas nem sempre é assim, nem sempre é possível, né? Mas quando é possível, e agora há pouco tempo que a gente está começando, nós estamos começando a nos permitir, é, como que eu posso dizer, pegar os Vale Night com a Sim, sogra, quando a Anne tem a oportunidade de descer comigo aqui para o litoral, a gente pega o Vale Night com os meus pais, né, que os meus pais moram aqui no litoral, e às vezes a gente acaba nos permitindo a fazer isso. Mas no contexto geral, é um tanto difícil, porque no dia a dia a gente está sobrecarregado, né? O pai que realmente está nessa presença ali, ele também se sobrecarrega. Mas eu posso dizer o que eu faço, né? Eu não posso nem falar pela Anne, né? Quem sou eu para falar pela Anne, né? Ela nem me empoderou para poder fazer isso. Mas o que eu faço especificamente é sempre tentar entender o contexto que ela está vivendo, né? O momento dela no dia, não estou falando nem de vida, estou falando o momento dela no dia, porque a maternidade ela também dá faz com que a mulher muitas vezes oscile no cotidiano, e a Anne como uma boa comunicadora, e eu também. Eu já percebo logo quando ela está introspectiva, eu consigo perceber quando ela está falando menos, e eu tento sempre jogar a energia para cima. Nem sempre sim, funciona, mas quando não funciona, eu tenho que também estar disposto a só estar ali conectado com ela, mesmo que seja, às vezes até incomodando ela com brincadeiras, com alguma coisa que. Mas estar nessa conexão, estar do lado. tá Eu acho presente. que não tem, eu acho que não tem uma receita, Rubi. Eu acho que cada casal, principalmente, independente da configuração que se estabeleça desse casal, é, a gente precisa olhar para o outro com empatia em todos os momentos. Sim, E quando você consegue olhar para o outro com empatia, e também, eu repito, não é fácil, porque a gente tem as nossas anseios, as nossas convicções, as nossas questões, e muitas vezes a gente também está sobrecarregado, mas acredito eu que eu tenho tido um pouco mais de facilidade nesse contexto para poder manter a nossa relação saudável, sim, emocionalmente falando, mas não é todo dia não. sim. Não tem o potinho dos desejos, hoje que nós vamos fazer, hoje nós estamos livres para fazer tal coisa. Não, mas a gente se permite se tocar, a gente se permite se olhar, se sentir no sentido mesmo da presença, né? Às vezes um tá num cômodo, outro tá no outro, mas eu sempre tô ali, Anne, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Né? E a Bela ela tem entendido isso também. A Bela tem entendido isso. E o mais legal ela tem entendido quando a minha ausência ela se faz presente, ela não compreende efetivamente, mas ela sabe que muitas vezes eu estou saindo de casa, né? E que eu vou retornar. Ela já aprendeu, porque ela aprendeu, mas quando eu saio ela fica mal. Eu sei que ela fica mal, porque eu não estou ali, entende? E a Anne também, porque nesse contexto ela precisa de mim e eu preciso dela, como eu falei agora há pouco. Ela tá lá, eu queria estar lá junto com ela, mas eu não posso agora nesse momento. Então a gente se faz presente de outras formas. Enfim. E uma coisa que eu vejo, assim, né? É como a nossa configuração social tem feito que as famílias tenham que assumir sozinhos. É um lugar solitário mesmo, quando a gente escolhe ser pai, ser mãe. E eu penso que não deveria ser assim, né? Eu vejo quando a gente admira países desenvolvidos que estão fechando prisões, eu sempre falo isso aqui, talvez eu esteja até sendo repetitiva. A gente vê a Dinamarca, a Noruega, fecharam prisões, nossa, que maravilhoso. Eu penso se fosse assim no Brasil. Mas a gente muitas vezes não se atém que isso é uma consequência de políticas públicas que envolvem a família. Então, quando você vai ver que esses países, como esses países pensam família, você vai ver lá que não existe uma licença maternidade.
Existe uma licença parentalidade, que o homem tem tanto tempo de licença maternidade quanto a mulher. É 1 ano para cada um cuidar daquela criança e o homem, eles podem até negociar entre si um período, mas o homem tem que cumprir lá um X data e esse cara vai para dentro de casa, vai ficar com as crianças, Um vai dar sonho. papinha, vai lavar a louça. Não é? Pensa que maravilhoso você poder ter tempo para poder realmente estar ali presente com os teus filhos. E o investimento, assim, que entende aqueles 3 primeiros anos, né? Que é a fase primordial, assim, os primeiros 1000 dias daquele ser humano, porque a gente não está brincando de ser pai, brincando de ser mãe, a gente está formando a humanidade. Isso é muito sério dentro da nossa casa. Então não é um projeto de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma. Não, é um projeto para a humanidade. Né? É um projeto que envolve toda uma sociedade. E a gente tem se esquecido disso por N razões, né? Por N motivos de como a gente tem se organizado socialmente. Então, eu acho que resgatar isso, buscar esses lugares de repensar e é claro, a gente assumir a nossa responsabilidade, mas também promover debates, promover, envolver políticas públicas e batalhar por isso, para que se na nossa geração a gente não conseguir conquistas, mas que os nossos filhos conquistem, né? Que a Anne possa ter a presença do companheiro dela, do pai dos filhos dela ali, de uma forma como você gostaria de ter tido e talvez não pôde porque não havia, a gente não tem esse suporte social, né? Então, quando a gente tiver pai, mãe, família brigando para ter vaga na creche, tipo, não tá errado, né? Então, tem tantas coisas assim que a gente pode pensar a partir desse olhar, né? De que a gente quer realmente se comprometer com a formação desse ser humano e para criar filhos sadios, filhos saudáveis emocionalmente. Zeca, você deve ter outros horários aí que você está na aula e tal. Então, para a gente encerrar, antes que o Instagram também corte aqui a minha conexão e tudo por causa do tempo, conta pra gente um pouquinho do que você faz, o que que é um coach criacional, que é uma das suas atuações, né? E diz pra gente os Uhum. seus contatos, como as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem pedir palestras, que tipo de palestras vocês dão, se vocês organizam workshops, o que que é isso, e se quiser dar alguma dica, alguma orientação prática, porque como você falou, não tem receita, né? Você já contou um pouco assim, que é a gente ser Uhum. humano, né? Você falou do seu dia, tipo a gente ser humano, né? Não tem receita, né? Que ser humano é ser vulnerável e a gente um dia certo, um dia a gente erra, mas a gente tá junto ali aprendendo, né? E quem está vivendo desafios, quem está buscando a saúde familiar, de repente tem aí alguém que está até já querendo desistir, né? Da família, do casamento, dos filhos. O que que você falaria pra gente? Deixa aí os seus contatos, por favor. Bom, Rubi, eu antes de ser coaching, né, eu sou educador de formação acadêmica, né, sou arte educador formado em arte, atuo como Ah, professor do ensino regular e também no ensino superior, né, trabalho no curso de artes aqui na UFPR em Matinhos e em São José dos Pinhais como professor do ensino regular. Mas além disso, né, eu me formei em coach criacional e também fiz a formação em educação parental da disciplina positiva, né? É, e eu tenho unido esses dois métodos para tentar possibilitar o máximo possível para as famílias que me procuram, para as famílias que eu tenho tido conexão, que eu sim, tenho tentado ajudar, a ter a possibilidade da pessoa bater no peito assim e dizer que ela é responsável pela própria vida e principalmente pela vida dos filhos na perspectiva de constituir esse ser humano que a gente está deixando para o mundo, sim, né? O coach criacional ele pega muito a perspectiva dos valores, né? O que a pessoa que me procura a gente tenta deixar bem evidente, esclarecido para ela e a partir dela. Não posso dizer para você, por exemplo, Rubi, qual que é o teu principal sim, valor. Então, eu tenho tentado fazer isso através da metodologia do coaching, mas também através, principalmente, da metodologia da educação parental. O que o pai e a mãe têm de responsabilidade nesse contexto. E se eu posso deixar alguma coisa de aprendizado para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, coloque seu filho na tua agenda. Coloque seu filho na tua agenda
que vai te dar a possibilidade muito grande de você quebrar muitas crenças, você emocionalmente evoluir, porque a gente acredita que nossas crianças estão aprendendo muito conosco, mas nós muitas vezes esquecemos da possibilidade do aprendizado que nós podemos ter com as nossas crianças, né? E é isso que eu tenho falado nos workshops, é isso que eu tenho falado nas formações, né? Agora eu estou iniciando, a partir do mês de setembro, vou estar lançando um curso online de disciplina positiva. É, além disso, quem quiser saber mais sobre workshops, eu também faço trabalho de análise de perfil comportamental. É só ir lá no meu Instagram, né, no Paizão da Bela, e tirar as dúvidas, né? E a gente está ali sem compromisso, vamos dizer assim, efetivamente financeiro, mas mais na perspectiva de contribuir e ajudar essas famílias a evoluir. É nesse sentido mesmo que a gente tá pautado. E, inclusive, a minha própria pesquisa de doutorado eu consegui organizar para poder pesquisar, inclusive, os sentidos de parentalidade. Como a criança vê o pai e a mãe. Meu doutorado, a tese, vai tentar mostrar isso. Né? Logo, logo vai estar saindo aí um estudo científico pautado na perspectiva da ciência. Então, nós estamos construindo conhecimento para transformar o mundo. É basicamente isso. Uau, e você é briguento mesmo, porque para os teus professores te orientarem nisso, deve ter sido uma tarefa fácil. A academia é meio tenso para É. isso. Zeca, olha, foi maravilhosa a nossa conversa. Pena que já passou uma hora, eu acho que a gente pode, de repente, ter outros encontros, falar de outras coisas. Então, você que ouviu o Zeca, tá ouvindo o Zeca, e você fala, cara, eu quero ter alguém que me ajude, busca lá, como o Zeca falou, para cada família, cada caso é um caso. Então, ele atende de forma personalizada, né? Uma pessoa que pode estar trocando ideias e buscando aí esse auxílio, mas se permita ser ajudado. Acho que uma das coisas que um pai ou uma mãe mais precisa é de ajuda, né? Seja, Viu, vai. Rubi? Não, Desculpa te pode falar. interromper. Se você Imagina. me permite, eu tive Sim. uma ideia aqui agora. As três primeiras pessoas que me mandar uma mensagem inbox lá, vai ganhar uma sessão de clareza do coach criacional. Manda, manda, amor, manda. Ai, tá valendo eu. Olha lá, gente, Não, que legal. você já ganhou, você já ganhou. Obrigada, Zeca. Obrigada mesmo. Ó, a gente tá com a Simone, ela também é artista plástica, né? E eu sou formada em letras e eu sempre brinco assim, falo, olha, a literatura salva o mundo, viu? A literatura também, várias coisas salvam o mundo, mas a literatura salva o mundo e eu acredito muito na arte como uma forma de resgate mesmo, né? Então isso explica muito do que você é, da sua essência, da sua relação com o mundo. Obrigada mesmo, Zeca. Obrigada de coração. Eu que agradeço. Que cada dia mais a sua família, você, a Anne, a Bela, sejam mesmo esses influenciadores para um mundo melhor. E eu me sinto assim tão tranquila em saber que eu não estou sozinha, né? Que existem famílias como a sua e pessoas como vocês para a gente batalhar junto aí para o mundo que a gente quer ver, o mundo melhor, o mundo mais bela. Então, obrigada mesmo, Zeca. Obrigadão, viu? De coração. Obrigado eu, Rubi, obrigado mesmo. Ó, Gratidão, pessoal, beijo. busca lá no inbox para vocês ganharem aí a promoção e estejam curtindo lá a página do Zeca e divulgando o trabalho dele aí. Bom trabalho para você, Valeu, Zeca, e Rubi. brigadão. Grande abraço, vai descansar, vai dormir. Ixi, agora é 1h58 aqui. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau.